através da rede e vou verificar que isto é bastante rápido. No entanto, aqui temos uma diferença, estamos a usar uma resina com uma viscosidade maior do que aquela que utilizamos naquele processo. Ali o 200-3 tem uma viscosidade na ordem dos 150, aqui temos uma resina com uma viscosidade na ordem dos 400, 400 e 500. É que os bem claros. Aliás, podemos ter vários tipos de redes, tudo isso. Here you can see that the transfer medium is a very fast one. Even here it's not wetted yet at all. So in this case you should go for a slower flow medium. Just to show what an influence the flow medium has and if it's a good or let's say, I won't say a bad result, but then you need to make sure that the excess, let's say, of dry fibers is a little bit bigger, that it's breaking much harder. If the gap is maybe just 1 or 2 centimeters, you won't get out the air. If that area is bigger, it takes more time until it's wetted out, and so the infusion will be also very good. Isto é um pouco que estamos a falar, nós temos as redes em função da velocidade de avanço e distribuição, a quantidade de resina que circula. Nós aqui neste caso é o que eu estava a explicar, esta rede, que é que vocês têm cá, a Green Flow 105, tem uma grande capacidade de transporte de resina e aliás é facilmente visível a diferença de fluxo entre a parte superior e a parte inferior. Nós aqui a resina já vai em cima, já vai aqui e em baixo ainda só está aqui. Tem uma diferença de cerca de 5 cm entre os dois fluxos. É importante ter isso em conta porque temos que chegar ao fim e a resina em cima, por simplesmente chegar ao fim e não deixar sair o ar que está por baixo porque entretanto já fechou. Pronto. E por isso é que neste caso temos aqui outro, neste caso não vamos fazer esta agora, mas no fundo temos selecionado também a nossa rede e por isso é que existem vários tipos de rede em função da geometria e em função da quantidade de resinas que precisamos colocar dentro do laminado. Quando é que é a altura ideal para fechar a linha para deitar a resina? É quando ela chega mesmo ao fim do molde? Quando nós temos, não é preciso chegar ao fim do molde, é no fundo quando nós olhamos para aquilo que é a nossa zona útil de peça e ela está completamente impregnada. E o vácuo fecha quanto tempo depois? O vácuo nós mantemos normalmente a puxar à mesma, porque a partir do momento que eu fechei aquela secção ali, no fundo é como se eu tivesse lá, ele está a fazer pressão, mas a partir de um certo ponto ele já não está a puxar nada. Já tem entrado, ele está no fundo a compactar. O que acontece é que durante algum tempo ele vai retirar algum excesso de resina que há. Aqui, neste momento, como temos uma diferença de pressões, está a entrar resina, eu posso ter aqui algum excesso de resina, que quando eu fechar ali, vai acabar lentamente por ser arrastado aqui para o exterior e vou acabar por ter uma distribuição homogénea de resina no meu laminado. E quanto tempo é que deixa o vácuo a trabalhar? Até a resina endurecer. Até a resina endurecer. Fica sempre o vácuo a trabalhar. E eventualmente, se nós tivermos a certeza que o saco está perfeitamente estanque, nós podemos fechar o vácuo. A questão é que, por precaução, nós não temos a certeza que às vezes não aconteça um acidente. Normalmente se fica do dia para a noite, ninguém fica a fazer vestido durante a noite e por isso não deixamos aberto com uma certeza de chegar no dia seguinte está tudo bem. Se o saco estiver perfeitamente estanque, podem fechar aqui, podem fechar a alimentação de resina e o vácuo, isto supostamente é 100% fechado, está sob vácuo, não acontece nada, não há voláteis, não se perde pressão, isto não sai daqui. And I think it's clear that this is the fastest way to infuse that part. It's just to show how the resin is flowing, but if I'm making it in the right way to infuse it very fast, you won't see that much. You can't see the big difference which is related to viscosity of the resin. If you want to do it fast, you will have a line in the middle, pulling vacuum on both sides. Ele neste momento está a travar o processo, não sei se estão a perceber, ele está a diminuir a quantidade de resina, porque se deixasse abrir completamente, isto seria uma coisa de... nós em 2 minutos enchemos a peça toda. E ele está neste momento a diminuir a quantidade de resina para garantir que é visível e que temos aqui as frentes e que se consegue ver a diferença de um lado para o outro. Mas num processo produtivo pode-se deixar ir rápido. Exatamente até preferível. A ideia é essa, quanto mais rápido. Just to get an idea, if the resin we have used on the other one would have been already filled. Ou seja, com outra resina que é mais baixa visibilidade, neste momento estaria completamente cheio. Mesmo com as limitações que ele está aqui a verificar ali a entrada. So he's controlling to make sure that it doesn't go too fast and doesn't slow the otherwise. Yes.
flow in front will become slower and slower and slower due to the permeability. As far as the resin has to go, permeability is getting lower and then it's until some when it stops itself. O que ele estava aqui a dizer é exatamente que a velocidade vai diminuindo, aliás foi uma das coisas que eu falei hoje de manhã, quanto maior for a distância entre a alimentação e o ponto de infusão, e o que acontece é que à medida que vamos avançando, a velocidade de avanço diminui. Aqui é muito rápido, aqui basicamente em 15 segundos ela chegou logo aqui, mas depois a velocidade vai diminuindo, e quando chegamos aqui ela vai já muito mais devagarinho. Daí nós naquele caso do capô, para não estarmos à espera que ela depois comece a diminuir de tal maneira a velocidade, nós criamos aqui podíamos fazer neste caso a mesma coisa, chegar aqui, ter aqui uma segunda linha, eu chegava aqui, entrava a resina, fechava aquela e acelerava outra vez para ali. Fechava aquela. Fechava aquela, não preciso daquela para nada, aquela já chegou aqui, eu chegava aqui, uma nova velocidade de resina, alimentação, e automaticamente voltava a ter a mesma velocidade que tive aqui inicialmente, e em vez de estar à espera aqui, imaginando 10 minutos, 5 minutos, tinha só 2 minutos. Sim, mas no caso do catamarã tinha que haver algumas distribuições já. Exatamente. Mais complexas, sim. Aquilo é muito complexo, temos ali, abrimos canais, fechamos outros, abrimos alimentações, tudo aquilo é sequencial. Isso é a partir dos vasos comunicantes. Se estiver à mesma altura, é mais fácil. Quanto mais alto tiver a resina que subir, mais difícil é levá-la para dentro. Não é, por isso, se puderem ter mais ou menos ao mesmo nível, é o ideal. Claro que se já sempre uma altura, mas estamos a falar de coisas de meio metro, 1 metro, não há problema nenhum. Mais do que isso, quando entramos nos barcos e tudo, normalmente até pomos os baldes com a resina em cima de uns carrinhos para estarem mais altos, porque podemos trabalhar à vontade e ser mais fácil da resina escalar. Porque é sempre muito mais difícil puxar, tivemos que puxar 2 metros ou 3 metros abaixo do nível do molde, é sempre mais difícil. E não faz sentido, já temos dificuldades em infusão, estamos a dificultar já na alimentação ainda pior. We're just talking about the height the resin should be, so I say as much as possible at the same level as the part, because we don't want additional strength to pull the resin in. Então, se houver a possibilidade de ter um sistema de alimentação, em vez de ser um copo ou um tambor que tem uma mangueira lá dentro, tem um sistema vertical em que acede o canal, acede por baixo, tem a gravidade melhor ainda. Essa é uma das tais variantes que existem naquelas 25 nomenclaturas diferentes que existem para infusão, são essas pequenas variações. É o indivíduo que se lembrou e pendurou aquilo em cima, o outro que agarrou e tem uma maquinazinha injeta, por exemplo, a 0,5 bares, para acelerar também a entrada da resina, no fundo é uma injeção assistida a vácuo, no fundo é o mesmo processo que isto, é uma infusão, só que tem uma máquina a empurrar a resina também para acelerar. Depois são pequenas variações, mas isso são todos... Há sistemas que misturam a resina e o catalisador. Exatamente, são máquinas de 2 componentes. São componentes depois. São máquinas de 2 componentes, fazem a mistura, fazem a pressão certa e aquilo depois sai. Pode alimentar um recipiente, nós, por exemplo, no caso dos barcos, nós muitas vezes não estamos ali a misturar à mão. Temos uma máquina de 2 componentes, estamos ali e vamos alimentando em tambores de 3 kg para depois fazer a infusão, porque nós gastamos 3, 4 toneladas às vezes. Alguma questão, alguma dúvida? A densidade da resina tem a ver com a densidade da peça? Quanto mais densa a resina, mais densa a peça ou isso não? A resina, por princípio, as resinas epóxi têm uma densidade pré-definida que tem a ver com a sua estrutura química. A densidade da resina epóxi não carregada, cuidado, há resinas carregadas, nós a outra que temos, por exemplo, aquelas que está à prova de fogo e isso tudo tem cargas e por isso podem ter densidades maiores. Uma resina normal não carregada tem uma densidade entre 1 e 1.1, grosso modo. E não influencia a densidade final da peça. É a densidade da resina, depois o que influencia é a quantidade de resina que tem o seu laminado, se tem mais resina, se tem mais fibra, se tem um nudo, se não tem, isso é que pode influenciar. Agora a densidade é um parâmetro básico, uma ficha técnica chega lá, densidade 1, 1.01, 1.02, 1, mas é sempre um valor Então basicamente o que vai influenciar é a quantidade de camadas, seria o de carbono, de vidro ou... Exatamente. Depois é a combinação de todos esses fatores que depois define o peso da peça. A quantidade de fibra, a quantidade de resina, todos esses parâmetros. Mais questões? Qual é a vantagem de utilizar resinas carregadas? As resinas carregadas são utilizadas para permitir certas características, seja a prova de fogo, seja a condutividade térmica, seja o isolamento. E na leveza do material? Não. É assim, nós podemos misturar as cargas, nós podemos misturar as cargas de baixa densidade para baixar o peso. Agora, não propriamente para fazer laminados em fibra de vidro ou em fibra de carbono.
Aí normalmente, num compósito, e é uma das coisas que se aprende, é o compósito basicamente, aquilo que é a parte mecânica e estrutural que dá resistência mecânica são as fibras. A resina só tem duas funções. Uma, transmitir o esforço entre as fibras, ou seja, quando você solicita um laminado, no fundo as fibras, à medida que vão sendo solicitadas, vão transmitir esforço, e a maneira de transmitir o esforço é através da resina, e vão resistir à compressão, que é a única coisa que as fibras não fazem, é resistir à compressão, se carregar num tecido, ele vai abaixo. É só isso. Por isso é que normalmente a situação ideal, entre aspas, seria que nós tivéssemos um laminado que fosse o máximo possível de fibras, porque é o que funciona o melhor possível em termos mecânicos, é o que aguenta as cargas, e o mínimo de resina, apenas o suficiente para termos a resistência à compressão e para haver uma boa transmissão de esforço entre as várias fibras. Então, se enquanto está a puxar uma fibra aqui, a ideia é que a resina transmita que você está a puxar aqui e ele vai transmitir as outras todas para elas responderem todas à mesma carga. E no caso dos produtos que tenham necessidade de impactar resinas próprias para isso? Há resinas com um alongamento à abertura diferente, há fibras, isso aí é tudo Fibras, parte inclusive. as próprias fibras têm como